À meia-noite, seja muito bem-vindo de regresso com a análise internacional do Afonso Moura. Afonso, boa noite. Boa noite. E bem-vindo. Obrigado uma vez mais por estares connosco. Vamos começar por este tema inicial. O New Start chegou ao fim. O acordo tinha sido assinado na presidência de Barack Obama e Medvedev. Que impacto tem o final deste acordo? Há motivo para preocupação ou não? Eu vou dizer que não. Aqui para cortar... Antes de mais dizer que este acordo tem a ver com o controlo do armamento nuclear Exatamente. da Rússia e dos Estados Unidos. Ou Exatamente. seja, a partir de hoje, já passa da meia-noite, a partir de ontem, deixou de haver um compromisso entre os dois países relativamente às armas nucleares que cada um tem. Mas eu acho que ele se mantém, José Pedro, em alguma medida tacitamente, ou seja, não aqui de iure, juridicamente, mas existe um acordo e uma visão comum, tanto da Federação Russa como dos Estados Unidos da América, que não querem, em alguma medida, entrar numa lógica de corrida ao armamento, como pode ter ocorrido nos tempos da Guerra Fria, e, em alguma medida, parece que tanto russos como americanos já estão a dizer que, bem, isto pode ficar mais ou menos como estava, ou seja, como lógica inicial, e depois nós negociaremos e veremos de facto o que vai acontecer. De facto, eu creio que não é sinal para preocupação, também porque nós temos agora a Rússia e a América cada vez mais alinhadas. Isso deve-se muito também à eleição de Donald Trump, como nós sabemos, a detrimento da Ucrânia e de outros aliados europeus. Nós temos aqui esta nova administração norte-americana a querer ter uma melhor relação com a Rússia e, por isso mesmo, a tentar manter em alguma medida algumas lógicas do passado. Faz sentido também mencionar aquilo que já disseste no início. Isto, de facto, foi assinado do tempo de Barack Obama e Dmitry Medvedev e foi algo que se foi mantendo. E, em alguma medida, não há nada que aponte a que uma nova corrida aos armamentos começará. Porquê também? Porque nós temos aqui um elemento que era um elemento que não existia da mesma maneira como existiu na Guerra Fria, que é quem? A China. Ora, a realidade nova chinesa troca aqui um bocado esta lógica da bipolaridade, porque tanto a Rússia como os Estados Unidos percebem que nós já estamos num mundo multipolar. E essa multipolaridade cria, em alguma medida, uma diferenciação para o mundo bipolar da Guerra Fria. Também aqui realçar uma coisa que nós às vezes nos esquecemos: a Guerra Fria, quando começa, não é bipolar. Porquê? Porque, em alguma medida, ainda temos o Império Britânico, que acaba por começar a desfazer-se depois da Segunda Guerra Mundial, e aí sim é que entramos numa lógica bipolar. Neste momento, eu creio que os Estados Unidos da América e a Federação Russa estão com uma relação mais calorosa e, apesar disso, muitos discordarão desta minha visão que estou aqui a partilhar. Um deles é o secretário-geral da ONU, como nós bem sabemos, António Guterres, já veio dizer que está muito preocupado com este acordo ter terminado. O Papa Leão XIV também veio dizer, aliás, fez um apelo à Rússia. No entanto, dos dois lados chegam-nos, do lado da Rússia, diz estar pronta para falar com os Estados Unidos sobre a preservação dos limites nucleares, e dos Estados Unidos parece também haver essa vontade. Por isso, podemos esperar um novo acordo ou a boa vontade vai ficar pelas palavras? Eu creio que podemos começar a ver uma negociação de um novo acordo neste ano, mas lá está, não é algo que acontecerá necessariamente, porque, em alguma medida, os russos e os americanos veem isto, ou seja, aqui as pessoas têm que perceber que existem vários acordos na arena internacional, vários tratados. Ou seja, aqui nós não estamos num rompimento de um tratado que leve a uma situação de guerra ou que leve a uma deterioração das condições. O tratado simplesmente expirou. Ou seja, era até esta determinada data, expirou, e por várias razões, tanto russos como americanos estiveram mais ocupados noutras matérias e não investiram tanto nesta realidade. Agora, esta realidade não aponta de maneira alguma, a meu ver, para uma corrida para o armamento, e isso acho que é benéfico tanto para Moscovo como para Washington e também para o mundo na sua globalidade. Muito bem, vamos avançar, pelo menos fica esse ponto para já de descanso, que também com tantos problemas que há nesta altura não mais um não fazia sentido. Não faz sentido nesta altura para os Estados Unidos e para a Rússia. Vamos avançar, olhar para a Ucrânia. Troca de prisioneiros que aconteceu hoje é resultado
das reuniões de Abu Dhabi, pelo menos o resultado mais palpável que podemos ver. Absolutamente. E extremamente positivo. Ou seja, 150 prisioneiros de guerra de um lado e do outro foram trocados. Isto teve a ver claramente com estas negociações às quais fazias referência, naquele modelo que já não é, em alguma medida, bilateral, mas trilateral. Ou seja, nós temos a presença americana, a presença ucraniana e também a presença russa. As imagens, desculpa interromper-te, Afonso, mas são de hoje, mostram os encontros entre os prisioneiros e as suas famílias e mostram bem a severidade das temperaturas nesta altura na Ucrânia. Isto foi um momento em que foram recebidos absolutamente pelas famílias. De facto, as temperaturas muito difíceis, na Ucrânia sem dúvida, na Rússia também. Nós às vezes esquecemos, a Rússia ainda é mais fria do que a própria Ucrânia. Em alguma medida, eu acho que há aqui um ponto muito interessante que está a ser avançado pelo lado russo, é que destes prisioneiros que foram trocados, nós tivemos 3 que eram civis. E eram civis que a Ucrânia capturou quando? Capturou quando fez aquela invasão, também dita incursão, a Kursk, aquele território russo. Ou seja, isto aconteceu no verão de 2024 e, em alguma medida, soldados ucranianos aí permaneceram até ao início de 2025 e, de facto, nós não temos capacidade para apurar isto, mas, de facto, os russos dizem que desses 157 prisioneiros que voltaram à Rússia, aqui estamos a ver nas imagens os que voltaram à Ucrânia, 3 não eram militares, 3 eram de facto civis que estavam em Kursk na altura daquela incursão. Mais uma vez, nós não podemos confirmar isto, mas é algo extremamente positivo. Agora repara, aqui as pessoas verão isto naquela dicotomia do copo metade vazio ou copo metade cheio. Aquelas que veem o copo em alguma medida metade vazio dirão, bem, isto não é suficiente, isto já aconteceu no passado, não estamos a ver um avanço. Para aqueles que veem o copo metade cheio, isto de facto é extremamente importante. Há 5 meses que não acontecia uma troca de prisioneiros, ou seja, de certa forma alguma coisa aconteceu. Não é? Aconteceu e é positivo e aqui é algo que funciona porquê? Porque é algo que os dois lados querem. Nós sabemos que os russos querem reaver estas pessoas, os ucranianos também, e aí de facto existe uma sintonia entre Kiev e Moscovo, que é algo que não acontece noutras questões, como nós bem sabemos. A questão territorial seria a primordial, e nós hoje temos mais um tweet de Zelensky que fala exatamente disso. Ou seja, ele fica contente com esta troca, obviamente, tanto russos como americanos agradecem o apoio dos Estados Unidos da América e a posição que os americanos estão a tomar. No entanto, Zelensky volta a frisar que a Rússia não deve ser beneficiada com aquilo que fez, que Zelensky, como é óbvio, e muitos dos seus aliados consideram como uma agressão, e ele volta a dizer, não, nós não podemos privilegiar a Rússia porque ela agrediu a Ucrânia, e aí, na questão territorial, diferentemente desta questão dos prisioneiros, continua a haver um fosso extremamente grande entre ucranianos e russos, e isso é preocupante, pelo menos para mim, isso é muito mais preocupante do que este acordo, tendo em conta as armas nucleares entre americanos e russos, que expirou. Porquê? Porque aí, na realidade, nós temos operações de combate que continuam no território ucraniano das fronteiras de 1991. E o que é que isso significa? Bem, para entrarmos aqui no vivo da questão, isto significa tanto russos como ucranianos que continuam a morrer diariamente. É uma situação extremamente delicada e nós temos que esperar que os Estados Unidos da América consigam fazer mais, mas está difícil.